resgatados pra sua glória, restaurados pra sua glória, no partir do pão, na comunhão com meu irmão, com fé e oração, essa é a nossa redenção, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, Olá, meus queridos, boa tarde. Que o Senhor seja com vocês. Nós iremos nos debruçar nesse momento na palavra do Senhor. Estamos nos nossos cultos de ceia, fazendo uma exposição do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre as mensagens que a ceia transmite a nós. Mas hoje nós iremos caminhar mais no capítulo 10 do livro ou da epístola de Hebreus. Eu já peço você, se possível, abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, porque nós iremos caminhar nesse texto das Sagradas Escrituras, falando sobre a remissão dos pecados por meio do sacrifício, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. E antes de entrarmos nesse texto, eu preciso pontuar algumas observações sobre o nosso tema de hoje. Primeiro, não existe igreja perfeita, mas existem igrejas ideais. O fato de não existir igrejas perfeitas é porque a igreja é formada por pessoas, e pessoas são falhas, limitadas, imperfeitas. Ou seja, pessoas são pecadoras. Então não existe, em lugar nenhum, você não encontrará a igreja perfeita. Mas podemos e devemos buscar ser a igreja ideal. E a igreja ideal não é a igreja da moda, não é a igreja que as pessoas julgam ser boa. A igreja ideal é a igreja que está conformada com as Escrituras, com a palavra de Deus e comprometida com a pregação da palavra de Deus. Segundo, a igreja ideal, ela possui marcas que são bastante distintivas e que a tornam uma igreja única, a igreja do Senhor Jesus, que reflete o Evangelho e como ele deve ser. E essas marcas, elas estão em vários lugares das Sagradas Escrituras, mas nós escolhemos o texto de Atos 2:42 como divisa para esse ano inteiro de 2024, que o tema é a igreja ideal. E nesse texto, em especial, no capítulo 2, verso 42 de Atos, o autor sagrado vai destacar 4 qualidades da igreja ideal. Primeiro, a igreja ideal é a igreja que tem zelo pela doutrina. E o texto diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, a igreja ideal é a igreja que cultiva o amor fraternal. O texto vai dizer que, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles também perseveravam na comunhão. Terceiro, a igreja ideal é a igreja que administra os sacramentos. O texto vai continuar dizendo, e ele fala, perseveravam no partir do pão. Aqui no texto em especial, o partir do pão é uma referência ao sacramento da ceia. E nós temos e observamos 2 sacramentos à luz das Escrituras, que é o batismo e a Santa Ceia. E por sacramento nós não entendemos um meio de salvação, mas um meio de graça. Por meio deles, a graça de Deus se manifesta a nós e nós sentimos essa graça de Deus. O batismo é a profissão pública de fé. E a ceia é o momento de comunhão com Cristo e também com o seu corpo, que é a igreja. E a última marca da igreja ideal, nós vamos encontrar no final do versículo 42. Diz que eles perseveravam também nas orações. Então essa é a igreja que devemos buscar ser, é a igreja que devemos perseguir para sermos esta igreja.
a igreja ideal, a igreja segundo a igreja dos apóstolos, a igreja que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já desenvolvemos no início do ano bastante sobre essas 3 marcas da igreja ideal. É uma igreja que tem zelo, é uma igreja que tem amor e é uma igreja que tem fervor espiritual. E eu deixei essa outra marca para desenvolver a partir dos nossos encontros de Santa Ceia. Terceiro, a ceia, ela é um momento singular na vida da igreja e na vida cristã. E o texto sagrado vai deixar isso evidente. Quando a ceia é instituída pelo Senhor Jesus, ele estava ali com os discípulos no momento da Páscoa, era a última Páscoa de Jesus com os discípulos, e ali naquele contexto de Páscoa, que antecedia a sua morte, Jesus institui a ceia, o sacramento da ceia. E ele mesmo diz que nós devemos fazer em memória dele, até que ele volte. A ceia deve ser algo repetido na igreja, porque a ceia comunica verdades espirituais profundas para a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da carta aos Coríntios, foi o texto lido no início da liturgia, ele diz que a ceia é o momento de comunhão do corpo de Cristo e também de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o próprio cabeça da igreja. E aí nos primeiros versos, dos versos de 17 a 22, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma série de denúncias contra aquela igreja, a igreja em Corinto, acerca do abuso que eles estavam cometendo no momento da Eucaristia, no momento da ceia. Dentre alguns, eles estavam se embriagando, estavam comendo tanto a ponto de ficarem passando mal, estavam também sendo indiferentes com aqueles que não tinham nada, que não podiam levar nenhum donativo para a ceia, para comer. E a ceia é também uma refeição comunitária, ou pelo menos deveria ser. Paulo, então, denuncia esses abusos nessa primeira parte do capítulo 11, do verso 17 a 22, e depois que ele exorta a igreja sobre esses abusos, e ele deixa claro o perigo que é se eles permanecessem nessas práticas com respeito à ceia, ele vai orientar a igreja como eles deveriam observar corretamente a Santa Ceia. E a partir do verso 23, indo até o 26, o apóstolo ele vai destacar como a ceia deve ser observada e quais são as mensagens que a ceia transmite a nós. E ele vai começar no verso 23 dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, em primeiro lugar, a ceia, ela fala de um sacramento divino. Paulo não está aqui trazendo uma ideia dele, uma ideia humana, sobre este momento singular para a igreja. Mas ele declara que recebeu do próprio Deus. As instruções que ele vai dar aqui são instruções recebidas do próprio Deus. E ele continua no verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós temos mais 2 mensagens que a ceia comunica a nós. Primeiro, reconciliação. O ato de partir o pão e distribuir entre os membros, entre os irmãos, mostra que nós fomos reconciliados com Deus, a barreira que existia foi colocada por terra, o véu foi rasgado, e hoje temos comunhão com Deus por meio do mérito do sacrifício de Cristo, mas também a ceia comunica a ideia de comunhão do corpo de Cristo. O ato de dividir o pão, de partir o pão, fala desse momento de partilha, de comunhão, onde todos os fiéis, os eleitos de Deus, têm lugar à mesa, têm um lugar no momento da Santa Ceia. A outra mensagem que nós temos na parte B do verso 24 é a mensagem de recordação. E ele termina no verso 24 dizendo: fazei isso em memória de mim. Então a ceia nos convida a um lembrete do preço alto que Jesus pagou por nós.
A ceia nos convida a lembrar que Jesus sofreu, que Jesus padeceu, que ele pagou um preço alto pela minha e pela sua vida. Todo o sofrimento que Jesus passou ali no Calvário fala dessa verdade preciosa de que ele sofreu em nosso lugar, de que ele sofreu para nos salvar. Nós temos então no verso 25, que é o nosso assunto de hoje, a mensagem de remissão. E ele vai dizer assim no verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o sangue da nova aliança. Então, em quarto lugar, a ceia comunica a mensagem de remissão. E é isso que iremos ver hoje. E em último lugar, a quinta mensagem está no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós temos o sacramento, a verdade da reconciliação. Somos convidados a lembrar do sacrifício de Cristo. Também somos lembrados de que ele pagou o preço pelos nossos pecados, isso é remissão. E por último, nós somos lembrados que um dia ele voltará para nos buscar. E essa será a redenção final, quando seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós seremos como ele é. E nós o veremos como ele é. Essa é a promessa que o apóstolo Paulo apresenta para nós no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então nós queremos hoje, baseado no verso 25, falarmos sobre a remissão dos pecados. Paul Simons diz que a expiação é o tema central do cristianismo. Tudo que a precede olha para frente e tudo que a segue olha para ela atrás. A doutrina da expiação ou a remissão aponta para o sacrifício expiatório de Cristo e no preço que ele pagou pelos nossos pecados. Paulo diz que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, traz essa verdade para nós. E meus irmãos, dentro do direito, a palavra remissão, ela tem um significado. Ela significa que o devedor teve sua dívida totalmente perdoada. Uma anistia total. Alguém que tinha uma dívida impagável e que foi paga por bondade, por graça, por benécia de alguém. Essa é a ideia no direito de remissão. Alguém que está livre da dívida. No contexto da teologia, a remissão dos pecados, ela significa o perdão total de Deus a nós. Uma outra palavra que nós iremos encontrar nas Escrituras que traduz a ideia de remissão é a palavra justificação. E a justificação, em tese, é o ato pelo qual Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos declara justo aos olhos de Deus. E ele imputa em nós a sua justiça. Por isso, quando Deus olha para nós, ele não nos vê como pecadores miseráveis e indignos que somos, mas quando ele olha para nós, ele nos vê pela lente de Cristo, e isso é remissão, e isso é a bondade de Deus para nós. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 1, verso 7, ele fala sobre a extensão e a profundidade da redenção, da remissão que foi feita por Cristo a nós. Ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele diz que a fonte, o fundamento dessa remissão não é um esforço humano, ou uma recompensa ao esforço humano, mas ele declara que a origem da remissão é a graça de Deus. Nós somos perdoados não porque merecemos, nós somos perdoados porque Deus decidiu nos alcançar com sua graça. E essa graça nos tornou livres da condenação.
totalmente perdoados. Ele falando sobre isso ainda, a igreja em Colossos, no capítulo 1, verso 13 da carta aos Colossenses, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele nos arrancou do caminho de condenação e de perdição e nos colocou em veredas de justiça, em caminhos de retidão. Isso é a obra da graça de Deus em nós. E a obra remidora de Cristo, ela é plena, totalmente plena. Isso sob dois aspectos. Primeiro, porque ela revela o amor de Deus por nós. De nenhum outro modo podia Deus ter manifesto maior amor pelo seu povo do que dar por eles o seu único filho para morrer em nosso lugar. O famoso versículo de João 3,16 deixa de forma muito clara essa verdade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo foi e é a maior expressão do amor de Deus por nós. Ninguém pode duvidar deste amor. Ninguém pode questionar esse amor. Paulo chega a dizer que nós éramos ainda inimigos de Deus e pecadores, quando Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E não há uma prova de amor maior do que essa. João, ele não consegue dimensionar este amor, e ele vai usar aqui a expressão de tal maneira, porque não dá para você dimensionar a largura, a extensão e a profundidade deste amor. O certo é que este amor nos alcançou. Este amor nos salvou. Este amor nos libertou do poder do pecado e nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Na cruz, Ele, o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, o servo sofredor, que é retratado por Isaías no capítulo 53. Lá naquela cruz, Ele tomou o nosso lugar de dor e sofrimento para nos perdoar. E por meio do seu sangue, nós somos totalmente livres de toda e qualquer condenação. Em Isaías 53:5, o autor sagrado diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Meus irmãos, nós não temos como dimensionar o poder do sacrifício de Cristo. Ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. Ele tem esse poder. Então, na cruz, Jesus revela o amor de Deus por nós. Mas também, por meio do seu sacrifício na cruz, o Senhor Jesus satisfez a justiça de Deus. Não podia haver em Deus verdadeira santidade e justiça se Ele permitisse ao pecado passar impune. A justiça requer retribuição. E o pecado nos faz inimigos de Deus e destinados à condenação. Essa é a verdade. Se por um lado Deus é amor, Ele não deixa de ser justo. E como um Deus justo, Ele tem toda a liberdade de nos condenar ao inferno, porque é o que merecemos. Isaías, mais uma vez citando o profeta, ele vai declarar essa verdade no capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós temos então aqui a solução para um dilema cósmico. Como Deus, que é santo, pode relacionar-se com um homem sendo pecador? Como isso é possível? Nós temos então a resposta
nesse texto de Isaías e em outros mais, a resposta para esse dilema cósmico. Deus, o próprio Deus, propiciou o pagamento dessa dívida. Já que nós não éramos capazes de pagar, já que nós éramos incapazes de recompensar a Deus pela sua bondade, somos, na verdade, e somos incapazes de pagar pelos nossos pecados. Ele resolveu esse problema quando ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que era nossa e o preço que era nosso. Ele pagou na cruz e agora tudo está quitado. Ninguém deve mais nada a ninguém, porque Cristo na cruz pagou toda a dívida a Deus por nós. Por isso, agora podemos ter comunhão com Deus, sermos amigos de Deus, porque não somos mais vistos com desfavor por esse Deus. Quando Ele olha para nós, Ele nos olha pela lente de Cristo. Cristo pagou o preço. O poder do sangue nos livra da condenação e nos torna filhos de Deus. Filhos de Deus. Então essa obra, ela é plena e essa obra, ela também é tipificada nos sacrifícios da lei. Nós vemos no Antigo Testamento Deus instituindo os sacrifícios com o objetivo de cobrir o pecado. Levítico, por exemplo, capítulo 1, diz que a porta da tenda da congregação, a pessoa deveria trazer o sacrifício perante o Senhor. Deveria colocar a mão sobre a cabeça do holocausto para que fosse aceito a seu favor por sua expiação. Depois, imolaria o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentariam o sangue e o aspergiriam ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, em resumo, o animal era sacrificado pelo sacerdote e assim realizava-se a expiação do pecado da pessoa que transgrediu a lei. A pessoa deveria levar um animal para morrer no seu lugar. Seria um substituto a ela mesma. Ela quebrou a lei, transgrediu a lei, e ela deveria levar, então, um sacrifício para que ela não fosse condenada pelo seu pecado, mas que estivesse livre da condenação divina. Deveria, então, oferecer um sacrifício. No capítulo 4, verso 20 de Levítico, diz que assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Essa era a forma, na lei, da pessoa se livrar da punição divina. Quando a pessoa quebrava a lei, ela deveria oferecer um substituto, deveria oferecer um sacrifício a Deus. Todavia, os sacrifícios da lei eram incapazes de resolver o problema do pecado. Os sacrifícios não foram instituídos para resolver o problema do pecado. Um comentarista bíblico chamado Barclay diz que toda a questão sacrificial era só uma pálida cópia do que seria o supremo sacrifício de Cristo. Então, todos os cerimoniais da lei, todos os sacrifícios que foram oferecidos na época da lei mosaica, apenas era uma pálida cópia do que realmente aconteceria do sacrifício supremo, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse sim removeu e esse sim resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. E é exatamente isso que o autor sagrado da Epístola aos Hebreus vai nos apresentar no capítulo 10. Se você está já com sua Bíblia aberta, nós temos aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, o autor sagrado apresentando a superioridade do sacrifício de Cristo, a supremacia do sacrifício de Cristo. E ele começa nos 4 primeiros versículos mostrando a inferioridade dos sacrifícios da lei. Acompanha comigo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto
tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ele começa então, nesse capítulo, mostrando que os sacrifícios da lei se tornaram ineficazes para resolver o dilema do pecado, a questão do pecado. Se o pecado é o grande mal da humanidade, o grande problema da humanidade, como então resolver? Os sacrifícios da lei não resolveram. Eles mostraram o caminho, mas não resolveram. E por quê que os sacrifícios da lei não resolveram o problema do pecado? Ele vai destacar aqui nesse trecho 5 razões pelas quais os sacrifícios da lei, eles são ineficazes. Primeiro, eles eram sombras dos bens vindouros. É isso que ele vai dizer aqui no verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E eu queria chamar a sua atenção para 2 palavras que o autor sagrado vai usar aqui. Ele vai usar a palavra sombra, que no grego é esquia, e o que seria isso? Seria o reflexo pálido e nebuloso, uma forma sem realidade e nem substância, uma coisa opaca, sem definição, sem expressão. Essa é a primeira palavra que ele vai usar aqui, sombra. E a segunda palavra que ele vai usar é imagem. Aqui a palavra é eikon, e significa representação completa, reprodução detalhada. Ou seja, o que o autor está dizendo para nós aqui é que os sacrifícios do Antigo Testamento e da Antiga Aliança eram apenas símbolos de algo superior, de algo maior. Eles não foram instituídos para resolver o problema, mas para mostrar que o homem é pecador e que ele necessita de um remidor, de um salvador. Era isso que os sacrifícios da lei comunicavam ao povo. Nós devemos ter muito cuidado com o abuso de símbolos hoje, que é muito comum nos redutos evangélicos, as pessoas utilizarem muito de símbolos, porque o símbolo em si mesmo, ele não tem nenhuma eficácia, nenhum poder. O símbolo não pode se tornar maior do que o que ele representa. O símbolo não pode ofuscar a importância do que ele aponta, do que ele representa. Então, os sacrifícios, eles não resolviam o problema, eles apenas apontavam o caminho. E eles diziam, olha, em breve virá o Cordeiro de Deus. E quando ele se entregar, então, de uma vez por todas, o dilema do pecado será resolvido, porque ele vencerá o pecado e nele nós seremos livres da condenação do inferno. Segundo, esses sacrifícios eram inferiores, porque eles não aperfeiçoavam o pecador. Ele vai dizer isso no texto, nunca jamais podem tornar perfeito os seus ofertantes. A ideia aqui é que não tinha o poder, esses sacrifícios não tinham o poder de mudar o coração do homem, de transformá-lo, de mudar o seu interior. Era apenas um aviso do pecado. Terceiro, eles eram inferiores porque eram repetitivos. E ele vai continuar, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Se uma coisa, meus irmãos, ela é eficaz, não precisa ser repetida. O propósito, ou o próprio fato da repetição diária e anual desses sacrifícios era a prova final de que eles não poderiam purificar os homens dos seus pecados. Porque se eles tivessem o poder de purificar, um único sacrifício seria suficiente para tal. Mas eles eram repetidos diariamente. A pessoa transgrediu a lei, ela deveria oferecer um sacrifício. Mas se ela pecasse novamente no dia seguinte, ela deveria oferecer um novo sacrifício. E esses sacrifícios se tornavam repetitivos, dia após dia, ano após ano, e isso mostra que eles não eram eficazes.
Quarto, eles eram impotentes. Ele vai deixar isso claro no versículo 2. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Isso é uma verdade. Se você oferecer o sacrifício e entende que ele foi suficiente, então você não teria mais nenhum sentimento de culpa. Estaria livre totalmente. E não era isso que acontecia com o povo. Warren Wiersbe, ele acrescenta que os sacrifícios sob a antiga aliança traziam lembrança do pecado. Ele vai chamar de consciência de pecado, mas não remissão do pecado. Não havia paz para a consciência atormentada do homem. Não eram capazes de mudar o interior do ofertante. Não eram. Quinto, eles eram imperfeitos. Versículo 4 vai deixar isso evidente. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eram feitos de sangue de animais e não podiam perdoar. Não havia remissão. Não havia perdão. O versículo 11 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então isso fica evidente, meus irmãos, que os sacrifícios da lei, eles eram ineficazes para resolver o problema do pecado. Mas o autor sagrado, ele vai continuar e agora ele vai destacar algumas características do sacrifício de Cristo que o tornam superior, que mostra esse contraponto entre os sacrifícios da lei e o sacrifício de Cristo, que mostra que os sacrifícios da lei, como não resolveram o problema do pecado, Deus enviou o seu Filho para se oferecer como sacrifício, e aí sim, todos os nossos pecados foram perdoados por meio desse sacrifício. E eu convido você a acompanhar comigo dos versos 5 a 7, quando o autor sagrado, em primeiro lugar, vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Olha o que ele diz. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Meus irmãos, essa é uma citação da profecia messiânica do Salmo 40, dos versos 6 a 8. O autor sagrado está citando esse salmo, e segundo o qual Cristo viria para fazer a vontade do Pai, oferecendo o seu próprio corpo como sacrifício perfeito para remover de uma vez por todas os nossos pecados. Nós temos aqui a união hipostática das duas naturezas de Cristo. Jesus, sendo Deus, se tornou plenamente homem. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele era e é 100% Deus e 100% homem. E ele, ao ser Deus, encarnou, assumiu uma forma humana. Por que Jesus teve que encarnar? Porque era necessário um sacrifício humano, o derramamento de sangue, para que existisse a remissão dos pecados. E por que tinha que ser Deus? Porque só Deus suportaria o peso da justiça de Deus sobre ele. E Jesus recebe todo o peso do nosso pecado. E ele resiste a isso, a justiça de Deus sobre ele. E ao mesmo tempo, ele estava entregando a sua vida e por meio do seu sangue, nos perdoando de todos os pecados. Esse corpo preparado tornou possível o sacrifício expiatório exigido pela santidade de Deus. Um corpo santo, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhum vestígio de pecado, porque Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Por que o sacrifício de Cristo é superior? Em segundo lugar, porque ele tem poder para santificar. Olha o que o autor diz no verso 10. Nessa vontade
é que temos sido santificados mediante a fé no corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Então, enquanto que os sacrifícios da lei não tinham o poder de aperfeiçoar, de tornar o ser humano melhor, o sacrifício de Cristo é poderoso para nos separar do pecado, para nos dar uma vida nova, para que possamos viver em novidade de vida. Não que o cristão verdadeiro não venha mais a pecar. João chega a dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Nós continuamos ainda sujeitos a pecarmos. Todavia, o cristão verdadeiro não é mais escravo do pecado, porque ele foi liberto através do sacrifício de Jesus. O pecado não é mais senhor sobre nós. Então, o cristão verdadeiro não vive na prática do pecado. Ele não vive mais na prática do pecado. Sua alma foi limpa plenamente pelo poder do sangue de Jesus. E há uma promessa na Bíblia que diz que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, porque o sangue do Cordeiro tem poder para nos purificar. Em terceiro lugar, o sacrifício de Cristo é superior porque ele é eficaz e definitivo. Capítulo 10, versos 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Olha o que diz o verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, no santuário existiam várias mobílias. Por exemplo, existia a mesa dos pães da preposição, existia a lâmpada, que era o candelabro que iluminava, existia o altar do incenso, existia a arca da aliança, existia todas essas mobílias ali. Do lado de fora, no átrio exterior, estava ali o altar do sacrifício, estava ali a pia de bronze, mas você não vai encontrar uma única menção de uma cadeira no tabernáculo. Não existia. O termo assentou-se à destra de Deus fala do quê? Fala da consumação da obra de Cristo. Já visto que o serviço sacerdotal nunca terminava, porque sempre havia pecado para ser expiado. Quando o autor sagrado declara que ele consumou a obra e se assentou, ele está dizendo que ele concluiu a obra. Que não há mais necessidade de penitência, de sacrifício, porque a obra foi consumada por Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos. A dívida foi paga, o preço foi pago por Jesus integralmente, e agora nós somos livres de toda a condenação. Por isso, entendemos a declaração de Jesus na cruz: estar consumado. A obra foi concluída. Ele assentou-se. Ele consumou a obra. Ele concluiu a obra. Uma quinta razão pela qual nós cremos, ou melhor, uma quarta razão pela qual nós cremos que o sacrifício de Cristo é superior, é porque ele é poderoso. Olha o que diz o verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O termo aqui aperfeiçoou significa que ele removeu o sentimento de culpa no coração do penitente. E isso não acontecia por meio dos sacrifícios da lei. A pessoa oferecia o sacrifício, mas a sua consciência continuava ainda lhe acusando. Mas agora, confiados no sacrifício de Cristo, esse sacrifício superior, esse sacrifício pleno que ele fez e consumou a obra, agora nós nos sentimos livres de toda a culpa. E mesmo como a Bíblia diz, que o nosso coração nos condene, maior é Deus. Porque a confiança que temos
não é nos nossos méritos e nas nossas obras de justiça, porque tais são como trapos de imundícia diante de um Deus santo, mas a nossa confiança está no sacrifício de Cristo. Nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele morreu para nos perdoar e para nos salvar, e nós confiamos nessa verdade. Nós cremos nessa verdade. E isso traz paz ao nosso coração. Traz confiança a nós. Saber que Jesus pagou o preço por nós. Toda a nossa salvação foi consumada no Calvário. E não há mais nada que possa ser acrescentado ao que ali foi cabalmente realizado. Nada. Nenhuma obra de justiça, nenhuma penitência, nada. Jesus já pagou todo o preço. Jesus já consumou toda a obra na cruz do Calvário. Uma quinta razão pela qual o sacrifício de Cristo é superior é porque ele tem poder para justificar a nós dos pecados. Verso de 15 a 18 diz: e disto vos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O pecado, meus irmãos, ele é um débito que requer perdão. É uma escravidão que requer redenção. É uma alienação que requer reconciliação. Porém, escute bem, porém o sacrifício de Cristo pôs fim a todos os sacrifícios pelo pecado. O sacrifício de Cristo pôs um ponto final em todo o sistema de sacrifícios da antiga aliança. Ele não cobriu o pecado como acontecia na antiga aliança. Ele removeu o pecado. Esse pecado não existe mais, porque o sangue de Cristo removeu. Por isso o autor diz que dos nossos pecados ele jamais se lembrará. Ele não vai se lembrar, porque não existe mais. Eles foram apagados pelo sangue de Cristo. Eles foram removidos pelo sacrifício de Cristo. Cristo ofereceu o último, o único e o cabal sacrifício para tirar o meu e o seu pecado. Por esta razão, nós não defendemos a ideia de que a ceia repete a morte de Jesus. Como no catecismo romano, que defende que todas as vezes que se cerca a mesa da Eucaristia, você está revivendo a morte de Cristo. E Cristo está morrendo novamente. Nós entendemos que não há nenhuma sustentação bíblica essa doutrina, esse dogma, porque a Bíblia claramente mostra que o sacrifício de Cristo ele foi único. Ele foi cabal. Que ele resolveu o problema e o dilema do pecado. Então o termo jamais me lembrarei indica perdão total e torna desnecessário qualquer sacrifício. Por isso nós podemos entender com clareza as palavras de Paulo em Romanos 8. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendemos o que João diz na primeira carta, no capítulo 1, verso 7, que se estivermos em Cristo, os nossos pecados foram purificados. O sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados. Eu caminho para o fim, apresentando a obra remidora de Cristo de forma aplicada a nós. E o texto, e eu convido você a continuar comigo no texto, ele vai terminar mostrando os efeitos, os resultados do sacrifício de Cristo e da obra de Cristo por nós. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. O que o sacrifício de Cristo, de forma aplicada, fez a nós? Ele deu acesso livre à presença de Deus. Se o pecado é um obstáculo de irmos a Deus, de termos comunhão com Deus, por meio do sangue de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus, porque o sangue de Cristo removeu o pecado. A figura mostrada aqui, meus irmãos, é a do sacerdote no dia da expiação nacional. Uma festa judaica, talvez a mais importante de todas elas, quando o sumo sacerdote, a figura mais expressiva do sistema religioso judaico, ele entrava no lugar santíssimo, no lugar onde a arca da aliança repousava. E ali ele levava sangue para oferecer a Deus por toda a nação de Israel. Ele entrava no lugar santíssimo e ele passava a aspergir o sangue em volta da arca da aliança, e ao mesmo tempo que ele aspergia o sangue, ele intercedia pelo povo a Deus, para que os pecados do povo, da nação, fossem totalmente perdoados por Deus. Essa é a cena que nós vemos aqui. Essa é a imagem que nós encontramos aqui, de Jesus entrando no santuário celestial. E Jesus se entregando por nós, fazendo a expiação pelos nossos pecados. E de uma vez por todas, ele removeu os obstáculos à presença do Pai, por meio da sua própria vida, por meio do seu próprio sacrifício. O acesso a Deus no Antigo Testamento era um acesso restrito e ilimitado. Não eram todas as pessoas que tinham acesso ao lugar santíssimo, à arca da aliança, era apenas o sumo sacerdote, e não era de forma indiscriminada, quando ele bem entendia. Era no único dia, no dia da expiação nacional. Era um acesso, então, restrito e limitado. Mas quando Cristo veio, e ele se entregou por nós, e ele morreu na cruz por nós, ele tornou o acesso a Deus livre, meus irmãos. Isso significa dizer que você e eu não precisamos de ser humano nenhum para ir a Deus, porque Jesus já é o caminho que nos leva a Deus. Ele já é a ponte que nos leva a Deus. João 14,6, ele mesmo declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O sacrifício de Cristo, de forma clara, ele abriu o acesso à presença de Deus. Hoje não existem mais barreiras, porque o véu foi rasgado. O véu aqui representa o corpo do Senhor, como o texto diz. Cristo sofreu na carne, ele padeceu, teve o seu corpo ferido, ele pagou o preço. Então o véu aqui que foi rasgado representa o sofrimento, representa a morte de Cristo para tornar possível essa aproximação com Deus, essa comunhão com Deus. Devemos nos alegrar nessa noite no Senhor, ao sabermos, ao recebermos essa boa notícia de que os nossos pecados foram perdoados e que agora temos comunhão com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui hoje e ainda sente o peso da culpa do pecado sobre você, saiba que não existe pecado que o sangue de Jesus não possa remover. Se você está hoje aqui e precisa sentir-se perdoado, livre do poder do pecado, saiba que o sangue de Cristo é poderoso para nos livrar do poder do pecado.